Fala galera, professor Luiz Carlos aqui novamente com vocês, fazendo uma correção aqui do vestibular do CEDERJ, tá? Importante vestibular aqui do Rio de Janeiro, tá? Tem vários cursos aí importantes do CEDERJ, a gente costuma fazer a correção aqui das provas de geografia, então vamos gravar uma correção aqui rapidinho aqui para vocês verem como que as questões de geografia são cobradas nesse exame vestibular. Deixa eu só colocar aqui para vocês para apresentar, tá? Vestibular do CEDERJ, tá bom? Então, o vestibular do CEDERJ é um vestibular importante aqui do Rio de Janeiro e nós vamos fazer a correção dessa prova. Deixa eu jogar aqui para o canto aqui para poder facilitar o processo. Eu sempre indico para os meus alunos, primeiro ler a pergunta para poder saber, né, o que está rolando ali, para saber se tem alguma informação que vai ser importante para a gente caçar no texto, na imagem, no mapa, no gráfico, no que tiver de informação ali. Então olha a pergunta primeiro, depois vai lá no texto de apoio ou em qualquer outra informação. Uma das principais consequências da inversão térmica está falando de inversão térmica. O que é inversão térmica? Inversão térmica é quando a gente tem uma mudança, né, na camada de ar. A gente tem, numa situação normal, o ar quente está mais embaixo, o ar frio está em cima. E quando a gente tem inversão térmica, a gente tem o contrário. O ar frio fica embaixo e o ar quente fica em cima. Até provoca aquele nevoeiro, né, naquelas manhãs aí mais frias. Então vamos ver aqui, ó. Uma das principais consequências da inversão térmica ou seja, eu preciso saber uma consequência da inversão térmica. Vamos ver aqui as alternativas, para saber se eu vou no texto. O aquecimento global do planeta, a diminuição dos volumes anuais de chuva, o impacto no crescimento das áreas verdes, a concentração de poluentes na atmosfera. Gente, aquecimento global aumenta a temperatura do planeta provocada pelos gases poluentes, clorofluorocarbonetos. Tem nada a ver a questão sobre isso. Inversão térmica não tem nada a ver sobre isso. Na verdade, na inversão térmica ocorre o quê? O ar fica preso, porque o ar, a partir do momento que ele está frio, ele não consegue se movimentar, ele fica estático. Então, a única alternativa aqui que fala sobre alguma coisa que está parado é a alternativa D, concentração de poluentes na atmosfera, tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra D. Vamos passar para a próxima. A gente tem uma tabela aí, né, de taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? Olha, uma informação importante: os conceitos populacionais são assuntos muito cobrados nesse exame de vestibular do CEDERJ, tá? Conceitos populacionais, problemas urbanos, alguns impactos ambientais. Tem vídeo no canal aí mostrando também o que é mais cobrado, tá bom? A análise da tabela mostra a grande variação da taxa de fecundidade no Brasil nas últimas décadas. Tal mudança no perfil demográfico brasileiro pode ser explicada por quê? Na verdade, ele está mostrando ali que a taxa de fecundidade diminuiu. Ou seja, as mulheres estão tendo menos filhos, tá? A taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher. Então as mulheres estão tendo menos filhos, tá? Então é importante que a gente saiba, né, o que está rolando aí em relação a essa taxa de fecundidade. O que está fazendo essa taxa de fecundidade cair, tá? Então vamos lá nas alternativas. Pela queda da taxa de mortalidade, não tem nada a ver mortalidade e fecundidade. Pela difusão de métodos contraceptivos com ações do governo e de movimentos sociais e religiosos. Tá, tem alguma coisa aí a ver, né? Métodos contraceptivos, vamos ver aí o que está rolando. Pelo aumento progressivo e considerável da participação das mulheres no mercado de trabalho. Tá, isso também tem a ver, porque antigamente as mulheres tinham uma função mais doméstica, função mais em casa, então agora elas estão no mercado de trabalho. Pela elevação da qualidade de vida da população em geral, que incentivou o aumento da natalidade. Está falando exatamente o contrário, está falando em aumento da natalidade, não em diminuição da fecundidade. Então sobram duas ações aqui para a gente poder marcar, né? Entre B e C. Como que eu corto a errada aqui, ó? A alternativa B, que está escrito, ó, pela difusão de métodos contraceptivos, ok, com ações do governo, sim, de movimentos sociais, sim, e religiosos. Religiosos não, porque não está especificando que religioso é esse, tá? Inclusive, a Igreja Católica é contra o uso de métodos contraceptivos. Então, eu não posso falar de religioso sem especificar. Tá? Então eu não estou especificando, então automaticamente eu incluo todos. E não são todos os religiosos que concordam com esse tipo de prática. Então a alternativa correta aqui é a ascensão das mulheres ao mercado de trabalho. Alternativa C, tá? C de casa. Eu falo rápido aqui para poder ganhar tempo, tá? Para ser uma correção mais rápida e dinâmica. O quadro descritivo acima levou a um importante processo presente na urbanização de países pobres denominado. Está falando de urbanização nos países pobres. Então eu tenho que ir lá no texto para saber o que está rolando lá. A urbanização em países capitalistas de industrialização tardia, ou seja, os países subdesenvolvidos, se caracterizou pela migração de um grande contingente populacional para as cidades, que cresceram de forma muito rápida. Entretanto, o setor industrial revelou-se incapaz de absorver a demanda de trabalhadores vindos do campo.
o que gerou a formação de um enorme setor informal. Na verdade, está falando que a galera que fez o êxodo rural, saída do campo para a cidade, chegou nas cidades e não encontrou emprego, tá? Acabou tendo que ir para a informalidade, trabalhar no terceiro setor da economia, muitas das vezes sem carteira assinada. Então ele está querendo saber qual é a principal consequência desse movimento que encontrou nas cidades locais sem estrutura, né, para receber essa população que estava vindo do campo. Então, o que ocorreu ali naquele local? Então vamos lá ver o que rolou aqui, ó. Ele está querendo saber aqui o que ocorreu em relação à urbanização dos países pobres, né? Por causa dessa chegada de um grande contingente populacional. Segregação socioespacial, robotização das indústrias, metropolização urbana, desconcentração produtiva. A gente já pode cortar a B e a D, porque está falando de desconcentração produtiva e robotização das indústrias. Não tem muito a ver com o que está perguntando ali, tá? Está falando que muita gente chegou à cidade, mas não existia emprego para essa galera. O que acabou ocorrendo com essa galera é que eles foram morar nas chamadas periferias, nas áreas longe desses centros urbanos, tá? Longe dos empregos, longe das oportunidades. Saíram do campo, mas continuaram longe da busca pelo emprego. Então o que isso acabou gerando nos países pobres foi segregação socioespacial. Segregação socioespacial é muito fácil de ver aqui no Rio de Janeiro, porque nós temos bairros muito chiques, por exemplo, Zona Sul do Rio de Janeiro, e nesse mesmo bairro, onde tem grandes mansões, onde tem grandes apartamentos, grandes prédios de luxo, nós temos favelas, comunidades próximas a esse local. Então isso é segregação socioespacial. Calma aí que eu passei 2, tá? O importante processo presente na estrutura fundiária brasileira é observada no gráfico. Sempre que for falar de estrutura fundiária brasileira, gente, procura nas alternativas se está falando alguma coisa sobre concentração de terras. Porque aqui no Brasil a terra é muito concentrada. Nós temos um grande número de pequenas propriedades, mas a área ocupada por elas é muito pequena, tá? As grandes fazendas ocupam praticamente quase 50% do nosso território, tá? Então, sempre que estiver falando sobre estrutura fundiária, você não precisa nem olhar muito o gráfico. Procura se tem alguma coisa sobre concentração fundiária, tá? Porque se tiver, é a alternativa correta. Se vocês observarem aqui, ó, existe uma concentração das fazendas, ó. As maiores fazendas, elas concentram 44% do território. Então, aqui a alternativa correta é a letra D. Não precisa nem ler muita questão, tá? Eu acabei dando uma dica aí para vocês para poder resolver essa questão. Alternativa 29, tá, mostra um gráfico, né? Tá falando sobre transição demográfica. A transição demográfica ela ocorre em fases, tá? O que é a transição demográfica? É quando os países conseguem estabilizar tanto a taxa de natalidade quanto de mortalidade, fecundidade, ou seja, as taxas ficam todas parecidas, tá? Não tem um crescimento de população acelerado, também não tem um decréscimo da população acelerado, melhor expectativa de vida, ou seja, os países que alcançam o que a gente chama de estabilização da população, tá? Ou estabilização da transição demográfica. Nesse caso aqui, o texto não está falando sobre, né? O gráfico aqui está mostrando do Brasil, né? Como que ocorreu isso, tá? E ele está perguntando em qual fase que o Brasil está atualmente, tá bom? Então ele diz aqui, fase 1, pré-transição, tá? Pré-transição, gente, é quando nasce e morre muita gente. O Brasil não está nessa fase. Na fase 2, a gente começa a ter uma aceleração demográfica, porque as melhorias da condição de vida fazem com que a mortalidade caia e a natalidade se mantenha. Então tem um aumento populacional. A gente também não está nessa fase. A gente está passando pela fase que a gente pode chamar, né, de desaceleração demográfica. A gente ainda não chegou na nossa fase de estabilização porque nós temos alguns percalços. A gente ainda tem um número elevado de mortalidade infantil. A nossa expectativa de vida não é tão alta ainda, tá? Ainda está em crescimento, né? A gente está em torno de 75 anos, mais ou menos, tá? Então, a fase que o Brasil está é a fase 3, tá? Caiu a natalidade, ou seja, as pessoas estão tendo menos filhos, tá? A média de filhos por mulher já foi de 6, 7, agora é de 2, 1,5, tendendo a chegar a 1, tá? A chamada família nuclear. E a mortalidade já vinha caindo e continua caindo. Lógico que a gente está passando por um período de pandemia, então morrem mais pessoas, mas não é o que está rolando agora. O Brasil está na fase 3 aqui, da desaceleração demográfica. No caso, a alternativa C. 30, questão 30. Entre as principais características da segunda revolução industrial estão. Ou seja, eu não preciso nem ir no texto, tá? Tá perguntando aqui, ó, características da segunda revolução industrial. Primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra, fonte de energia carvão mineral, a Inglaterra tinha os recursos, invenção da máquina a vapor. O que ocorreu diferente na segunda revolução? Foi quando expandiu as indústrias para outros locais, passamos a utilizar um novo tipo de combustível, que no caso passou a ser o petróleo, tá? Surge o motor a combustão.
A gente tinha como transporte principal as ferrovias, passou a ter as rodovias, a gente muda o modelo de transporte, tá? Então vamos caçar na alternativa aqui que é facinho para achar a resposta, já vou por eliminação, ó. Na D, automação da produção industrial e a produção flexível. Produção flexível é muito depois, a gente está falando de produção do modelo toyotista de produção, tá? Tem vídeo no canal também falando sobre isso. Uso predominante do carvão fóssil e a especialização de tarefas. Não, carvão era usado na primeira revolução. A manufatura e o artesanato como principais modos de trabalho. A indústria veio exatamente para substituir a manufatura e o artesanato. A alternativa correta, letra A, motores de combustão e o uso de petróleo para a produção de energia. Tá bom? 31, milagre japonês. Um dos principais fatores que marcaram a recuperação japonesa após a Segunda Guerra Mundial foi... O Japão tem uma história curiosa porque até a restauração Meiji, eles eram um país, né, com uma característica imperial, agrícola. Depois da restauração Meiji, eles começam a fazer investimento em tecnologia, educação, começam a abrir a sua economia, aumenta seu parque industrial. Ou seja, o Japão começa a crescer muito. Até na Segunda Guerra Mundial, ele começa a ter uma rivalidade com os Estados Unidos economicamente. Tá? Muito importante. Só que os Estados Unidos, alinhado com o eixo, durante a Segunda Guerra Mundial, acabou sofrendo uma derrota, tá? Após a Segunda Guerra Mundial com as bombas atômicas. Tá? Só que o Japão começou a se restaurar no pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Como que ele voltou a ser uma grande potência? Como que ele se restaurou? Tá? Vamos caçar isso na alternativa. Como que o Japão se recuperou no pós-Segunda Guerra Mundial? A importação de novas tecnologias desenvolvidas em outros países, como os Estados Unidos. Não, os Japão são grandes produtores de tecnologia, tá, gente? Eles exportam tecnologia, eles não importam. A aplicação maciça de verbas públicas na área de educação e na qualificação de mão de obra. A gente já chegou na resposta, B, mas vamos cortar, vamos ver aqui as outras alternativas. Estabelecimento de jornadas de trabalhos curtas para aumentar o número de empregos. Não. Concessão de volumosos empréstimos e grandes investimentos chineses em sua economia. Existe uma rivalidade entre China e Japão, tá? Então não existe empréstimo chinês para recuperação da economia japonesa. O que eles fizeram foi a mesma receita da restauração Meiji. Investimento em educação e tecnologia. Qualificar a mão de obra para que essas pessoas possam desenvolver a economia do país. A alternativa correta é a letra B. Tá? Acho que essa é a última, tá? O fator que explica a longa luminosidade diária na Lapônia no verão é... Vamos ver o que está rolando aqui. Luz e clima na Finlândia. A Finlândia está localizada no norte da Europa. Muitas cidades costeiras se vangloriam de serem as mais ensolaradas do país no verão. O sol brilha, sobretudo no mar, no arquipélago ao sudoeste e na costa. Em meados do verão, ao sul da Finlândia, é possível aproveitar o sol por 18 a 20 horas em dias de céu azul e por 24 horas na Lapônia. Por que eles têm essa insolação tão grande? Ou seja, fica com tantos períodos com dia claro, né? Que a gente pode dizer assim, dia claro, né? Então, o que acontece? É o fenômeno que a gente chama de dia e noite polar. De acordo com a posição que você está nas latitudes, você tem uma insolação diferenciada em relação a quem está mais longe, né? Em latitudes baixas. Quem está em latitude muito alta acaba tendo esse processo, tá? O sol acaba batendo ali e por causa da posição e inclinação da Terra, fica várias horas ali, né? Tem locais que ficam até meses, né? Com aquele dia claro ali e não escurece, tá? Isso ocorre por causa da latitude elevada. Não precisa nem ler muita coisa. Sabendo o que é dia e noite polar, você já acerta a questão, tá bom? A gente fez essa correção aqui rapidinho.